Olá, Deus abençoe todos os servos, Deus ilumine a você que acompanha essa mensagem nesse domingo. Nós vamos meditar agora numa passagem que eu estava meditando nessa manhã e o Espírito Santo me falou e eu gostaria de compartilhar com todos aqueles que fazem a obra. Você sabe que todos nós, sem exceção, temos lutas, temos problemas e essas lutas se dividem em dois tipos de lutas, ou esses problemas se dividem entre dois tipos de problemas. Existem os problemas que são inevitáveis, situações que surgem sem a nossa interferência, e existem os problemas que surgem por causa da nossa interferência, das nossas ações. Há uma pesquisa que aponta, eu não sei como é que chegaram a essa conclusão, como foi feita a pesquisa, mas há uma pesquisa que aponta que 90% dos problemas que as pessoas têm são causados por elas mesmas. E 10% desses problemas vêm sem interferência das pessoas, ou seja, elas não provocaram esses problemas. Eu não sei se esses números estão certos, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, até por causa do que nós vamos ler agora. De fato e de verdade, o ser humano ele tem o poder de criar os seus problemas. Olha só o que diz o texto sagrado no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3. O prudente prevê o mal ou vê o mal e esconde-se. O prudente, quer dizer, aquele que é sensato, aquele que pensa, que raciocina, que pesa, que usa a cabeça, ele vê o mal, ele prevê o mal e se esconde, ou seja, ele evita o problema. Mas os simples passam e acabam pagando. O simples é o ingênuo, ou os simples são os ingênuos, são os insensatos, são os imprudentes, são aqueles que são instintivos, que são reativos, que, agem por instinto e não pela razão. E no final eles acabam pagando. É assim que funciona. Aliás, é por isso que Deus nos dá o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria, ele seria o nosso guia. Toda vez que nós estamos diante de uma situação que pode acabar mal, quem tem o Espírito Santo, sempre o Espírito Santo fala. E quem não tem o Espírito Santo tem a consciência também fala. E a verdade é que a pessoa prevê, a pessoa pensa e ela diz assim, não é bom eu passar por aí. Porque se eu passar por aí, se eu entrar por esse caminho, eu vou me dar mal. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então a pessoa, por uma decisão, por uma prudência, ela não passa pelo caminho. Mas os simples, ou seja, os insensatos, os ingênuos, eles vão e passam. Sabe? Tipo assim, eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. E depois acabam pagando de fato e de verdade e sofrendo. Então, o que eu quero com isso? Eu quero dizer que você que faz a obra de Deus, que tem o desejo de contribuir com o reino de Deus, ganhando almas, e ao mesmo tempo preservando a sua própria alma, então dê ouvidos ao Espírito Santo, mantenha a boa consciência, veja com quem você anda. Se você se faz companheiro de pessoas que não têm temor, é óbvio que você vai se dar mal. Mesmo dentro da obra, porque às vezes a gente fala assim, o obreiro pode pensar assim, o bispo está falando sobre pessoas do trabalho, do mundo lá fora. Não é só isso não. Mesmo dentro da igreja, você tem que ser seletivo.
Você tem que provar as palavras que você ouve, porque por aquilo que uma pessoa fala, você pesa o espírito dela, o que tem na cabeça dela. Então, mesmo alguém que está dentro da igreja e até dentro da obra, se você percebe que aquela pessoa não tem uma conversa boa, você pesa o espírito dela e você vê que não é bom, se afaste. Seja companheiro daqueles que temem a Deus. Ande com quem te acrescenta, com quem tem alguma coisa boa para te passar e se afaste daqueles que mostram não ter um espírito bom. Pense antes de agir, pense antes de falar. Muitos estão hoje sofrendo, caíram em covas, em buracos que eles mesmos cavaram, deram vazão à carne, tiveram aquela coisa da autoconfiança, não, sabe quando a pessoa anda pelo vale da sombra da morte, ela fica brincando com o pecado e ela acha que ela é autossuficiente ou é forte o bastante para suportar, etc. e tal. E depois vem a desgraça, vem a tragédia. Então, vem a queda. Então, seja prudente. Cuide para estar bem com a sua consciência, sempre, e cuide para que você sempre ouça o Espírito Santo. Porque sendo assim, você... Vamos ler de novo o versículo? Por favor, vamos colocar aí. O prudente prevê o mal e esconde-se. Quer dizer, esconde-se é se guarda, se guarda. Mas os simples passam, quer dizer, pagam para ver e acabam pagando. Não tem jeito. Se nós errarmos, nós vamos pagar. Davi errou, se arrependeu, Deus perdoou, perdoou, mas ele pagou. Ele teve que colher o que ele plantou. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Vigie. Nós estamos já vivendo nesse mês de junho, o mês da primazia. E estamos nos preparando para a reunião que teremos no dia 1º de julho. No primeiro dia de julho vai ser a nossa próxima reunião nacional aqui no Brasil, aí no seu país será na data que costuma acontecer. Mas esse mês é o mês da primazia. Todos os dias use aquele tapete de oração. Todo dia de manhã, conforme nós falamos na reunião, ore. Todos os dias de manhã, ore. Se você não sabe do que eu estou falando, nesse mês você vai imprimir esse tapete de oração que nós vamos colocar aí agora, que para cada dia do mês tem um versículo para você meditar nele pela manhã, e você vai primeiro, antes de fazer qualquer coisa, dobrar os joelhos e falar com Deus. Vai ser o mês da primazia, o mês de colocar Deus em primeiro em tudo. Quer dizer, não é só esse mês, isso tem que ser a vida toda, mas esse mês nós vamos intensificar isso, nós vamos ressaltar a importância de que a vontade de Deus esteja sempre à frente da nossa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Continue aí com o responsável local.